boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Boa tarde e boa noite também a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que dependendo do horário pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A nossa palestra de hoje é o capítulo 25, Buscai e Achareis, e a gente sempre diz que aqui nas palestras é falado um pouquinho só do que a pessoa leu ali, que é vasto a explicação, mas que vocês depois, através do capítulo, possam olhar de novo o capítulo, reler e pegar mais coisas que aqui, o tempo é curto, não foi falado. E nosso expositor é o nosso trabalhador, presidente atual da casa, Nelson Luciano. Então, tenhamos todos uma boa palestra. Boa tarde a todos. Buscai e achareis, né? Capítulo 25 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo, como todos os outros, para nós, ele é extremamente atual. Jesus sabia disso quando nos trouxe a sua mensagem de amor. Se naquele momento em que, quando ele esteve encarnado entre nós, fora um momento singular na história, que dividiu a história em duas partes, ainda hoje a sua presença é um divisor de águas, não é? Diante de tantas incertezas que o momento nos traz, diante de tantas dúvidas, diante de tantas inquietações que nós percebemos a todo instante, em toda parte, seja ele no meio social, a incerteza do nosso emprego, a incerteza da saúde, a incerteza que traz as guerras, a incerteza no meio político, social, econômico, enfim, nos vários setores da nossa vida, nada melhor e nada mais garantido do que nós termos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a luz divina, que é o nosso mentor maior, que é o farol de toda a humanidade, nos deixa a sua mensagem para que a gente possa trilhar esse caminho com mais segurança, não é? O Evangelho é esse código de conduta que todos nós devemos seguir. É um código não só de uma conduta ética, mas também de uma conduta moral, principalmente, eu diria, né? De uma conduta até mesmo espiritual, para que a gente possa caminhar com passos mais seguros, né? Para que a gente possa construir a nossa casa, a nossa vida, como Ele mesmo nos exemplifica, sobre a rocha. O que isso quer dizer? Com segurança, né? O alicerce, a base de tudo, com segurança, com firmeza, e não sobre a areia das vaidades, dos convites mundanos, que o mundo nos faz a todo instante, dos falsos ídolos, dos falsos profetas, que nos incita à falha. À primeira vista parece algo suntuoso, maravilhoso, mas que logo ali na frente nós vamos nos deparar com o equívoco, com o erro. Chico Xavier, ele compara o Evangelho de Jesus quando ele diz assim, ele compara ao sol que dá a sustentação da vida. E o Evangelho de Jesus, então, é esse sol que nos sustenta a nossa vida, mas a nossa vida transcendental, não a nossa vida física. O sol físico nos dá o direito, as condições necessárias para conduzirmos a nossa vida orgânica, mas o Evangelho é o nosso sol transcendental, que nos instiga, que nos inspira, que nos orienta, que nos sustenta para uma vida além da vida física. E hoje, então, como já dito, a nossa reflexão fica em torno do capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo. E ele traz como título Buscai e Achareis, mas gostaríamos de enfatizá-lo no item 6 e 7, né, que traz por título, um título muito interessante, Observai os pássaros do céu.
Alguém já observou os pássaros do céu? Às vezes a gente esquece até de olhar para o céu, né? De dia, à noite, especialmente nos dias frios, ele traz uma beleza singular. Nos diz assim, está lá em Mateus capítulo 6, versículos do 19 até o 34. Nos diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, não fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então Jesus nos faz essa comparação, né? Ele utiliza dos fatos cotidianos para que as pessoas pudessem melhor compreendê-lo. Então ele utiliza esse exemplo dos pássaros no céu. Observemos os pássaros no céu. Quando nós olhamos para o céu, que sensação nós temos? Quando nós olhamos para o céu, será que nós sentimos medo? Será que naquele instante nós sentimos dúvida, preocupação ou alguma ansiedade? Se nós estamos num campo e olhamos para o céu, o que nós sentimos? Quando nós vemos uma ave planando assim sobre, né, quem vai para a serra, por exemplo, que olha ao longe, que sensação que nos passa? Não é uma sensação de sossego, de paz e de tranquilidade? Não é? Quanto mais nós vivemos e quanto mais nós conseguimos perceber a grandiosidade de Deus em sua obra, desde as coisas mais simples, as coisas mais complexas, nós percebemos o quanto a nossa vida física, ela é breve. Então, nesse instante, nós olhamos para dentro de nós. A maioria das situações de mudança que acontece na nossa vida, por exemplo, elas são sutis, elas são muito lentas, mas elas acontecem, né? Quando nós observamos, por exemplo, os nossos filhos, algum familiar, e nós nos damos conta de que quanto tempo já passou, né? Aquele avô, aquela avó, que já não está mais conosco, aquele filhinho que era pequenininho, hoje já está adulto, já está crescido, nós olhamos para trás e às vezes nós percebemos, né, quanto tempo já passou.
E isso nos instiga também um sentimento de mudança em algumas coisas que fizemos de uma forma equivocada e outras que percebemos que foram assertivas naquele momento. Mas o mais importante de tudo é nós vivermos o hoje e não vivermos o futuro. Apesar de essa dúvida que às vezes paira sobre a sociedade, toda essa dúvida em relação ao futuro, nós precisamos estarmos presentes, porque neste momento o futuro é apenas uma promessa, que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós começamos a viver o futuro agora, no presente. O que será o nosso futuro? Nós começamos a vivê-lo agora. Aquilo que nós fizemos, que entendemos que hoje aquela atitude talvez não foi a mais correta, nós podemos e temos a condição de mudar, não o que já fizemos, mas mudando hoje, eu estou construindo um futuro melhor. Para todos, né? Essa regra vale igualmente, né? Mas é necessário que nós mantenhamos também a quietude, que nós aquietemos o nosso coração. Quando Jesus diz para a gente não se preocupar em levar alimentos, né? Ele fala assim, não se inquieteis, né? Com o que comer, com o que vestir. É importante considerarmos a ocasião que ele falou isso. Naquela ocasião era comum e não era tão frequente essas mudanças de locais. E as pessoas acolhiam as outras de uma forma mais confiante. Certamente, se fosse nos dias de hoje, ele não falaria desta forma. Mas, ao mesmo tempo, ele nos diz, tenha confiança. Siga em frente. Não se preocupe com o que tu vais comer. Não te preocupes com o que tu vais te vestir. Será providenciado aquilo que tu precisa. Mas tenhas confiança, não é? Será que nesse momento ele está estimulando a preguiça, por exemplo? Será que nesse momento ele está estimulando a inatividade? Não, ele está estimulando em nós a confiança, para que a gente possa prosseguir a nossa caminhada, persistir no nosso caminho e não temer. Porque se ele cuida de uma ave que está no céu, dando a ela todas as possibilidades de alimento, se ele cuida de um lírio no campo e o torna de uma beleza singular, que dirá de nós, as suas criaturas preferidas, vamos dizer assim? Será que ele não nos dá as condições? Mas é claro, ele quer que as condições que ele nos dá sejam utilizadas para que o mérito da nossa evolução seja nosso. Porque ele poderia sim ter nos criado já, ao invés de nos ter criado simples e ignorantes, todos nós, poderia já nos ter criado perfeito, mas que méritos nós teríamos desta evolução? Então ele nos dá as condições para que nós possamos crescermos e evoluirmos à medida dos nossos esforços. Então Jesus não se contradiz quando ele fala dessa forma. E aí nós pensamos, como que nós viemos ao mundo enquanto sociedade, enquanto humanidade, melhor dizendo? Nós viemos completamente nus, não é? E se nós voltarmos lá no início da nossa história, nós não tínhamos roupas confeccionadas, alimentos produzidos ou industrializados, não é? Nós vivíamos da caça, nós vivíamos da pesca, mas ainda assim nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência e os benfeitores amigos, à medida do nosso progresso, nos instigando a nossa inteligência para que nós conseguíssemos, então, produzirmos mais alimentos, que nós não precisássemos sermos nômades sempre na busca. Então, iniciou-se a agricultura, nos instigando a nossa inteligência para nós produzirmos o nosso agasalho, a nossa roupa, não é? Construirmos a nossa casa, e isso, encarnação
após encarnação. Quando Jesus nos diz assim, que essa frase dele é análoga ao título, né? Buscai e achareis, ajuda-te, que o céu te ajudará. Ele não está dizendo assim, é só pedir que eu vou te dar. Ele diz, ajuda-te, ou seja, ajuda a ti mesmo, que nós também vamos ajudar. Né? Aqui está inscrito o princípio da lei do trabalho. Se nós buscarmos em uma das obras básicas, o Livro dos Espíritos, lá na questão 674, nós vamos encontrar a seguinte pergunta. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Ou seja, trabalhar faz parte da lei divina, que é a lei da natureza, é a lei divina, é a lei natural. Kardec pergunta para os benfeitores se a necessidade de trabalhar faz parte da lei da natureza. E a resposta dos benfeitores é que o trabalho é da lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, trabalhar é uma necessidade. Quando nós negamos o trabalho, possivelmente nós vamos estar dando mais trabalho a alguém. Porque se eu preciso de algo e não trabalho, alguém vai ter que me suprir nessa necessidade. Embora é também da lei da natureza que aquele que tem mais possibilidade possa melhor ajudar aquele que tem menos possibilidade. É da caridade, atuando o amor naquele que não está possível neste momento de trabalhar, que aquele que está com mais vigor possa fazê-lo. Uma pessoa que está com alguma deficiência, naturalmente não vai poder exercer a função do trabalho. Mas então vem a caridade e nos diz, ajuda ao teu irmão, não é? E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades. Não que aumentam as necessidades do homem, mas eu lembro que há pouco tempo, quantos de nós tínhamos um telefone em casa? Falando do telefone físico, de linha. Quantos de nós, não precisa voltar muito tempo, vamos voltar 20 anos, acho que é suficiente. Quantos telefones de linha nós tínhamos em casa? Quase certo que a maioria de nós aqui não tinha esse telefone de linha. Naquela ocasião ainda, não é que não existia, mas não tinha muito celular. Aí nós voltamos agora há pouco tempo, 10 anos para cá, né? Quantos de nós já tínhamos telefone, inclusive celular? Creio que a maioria de nós já tínhamos pelo menos um telefone, seja de linha ou fosse um celular, há 10 anos atrás. E hoje, quantos telefones tem na nossa casa? Lá em casa nós somos em 4 pessoas. Cada um de nós tem um celular e tem mais um telefone de linha que quase não se usa, mas então somos em 5 telefones celular. Isso há pouco tempo, né? Tem necessidade de nós termos 5 telefones? Então, é disso que os benfeitores falam, a sociedade que aumenta a nossa necessidade, mas nem sempre é uma real necessidade. Claro, a gente tem hoje a necessidade da comunicação muito mais do que tínhamos, a velocidade das coisas são diferentes, mas viveríamos sem o telefone. Mas com 4 linhas, são 4 mensalidades a serem pagas. Se voltar a 20 anos, são 4 mensalidades que nós não precisávamos pagar. Se nós fizermos uma conta bem simples, se for, não estou dizendo que seja, mas se for a R$50, né, são R$200, que eu não precisava gastar há 20 anos atrás. Então, nós mesmos, enquanto sociedade, nós vamos aumentando as nossas necessidades, e que algumas vezes não são tão necessidades assim, e com isso também aumentando as nossas preocupações em sanar essas necessidades. Né? Então, as verdadeiras necessidades são muito simples, embora o mundo moderno nos exige mais hoje do que exigia há tempos atrás, não é?
E com esse princípio da lei do trabalho, que o trabalho sim é uma necessidade, porque tudo trabalha na natureza. As plantas trabalham, fazem a fotossíntese, crescem, se desenvolvem nos alimentos. Os animais trabalham, né? A gente não vê um animal ocioso no sentido humano da palavra. Então, toda a natureza trabalha. E com esse princípio da lei do trabalho, nós temos também a lei do progresso. Porque através do nosso trabalho, como foi dito, nós desenvolvemos a nossa inteligência e com a nossa inteligência temos a possibilidade de progresso. Porque se não houvesse o progresso, hoje estaríamos ainda no tempo das cavernas. E isso nos traz a reflexão das reencarnações. A cada nova reencarnação, nós viemos em uma determinada situação com o propósito de, ao retornar à pátria espiritual, retornemos melhores. Se nós retornamos melhores, na próxima vinda, viemos melhores e assim sucessivamente, assim como nós, enquanto individualidade, também o meio que nos acolhe deverá ir progredindo da mesma forma, não é? Então, com a lei do progresso, né, Allan Kardec nos diz assim, a humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam. Então, o aperfeiçoamento individual contribui com a melhoria da sociedade e também do desenvolvimento da humanidade. Não é? Os espíritos, então, eles não vêm nos isentar do trabalho. Então, buscai e acharei. O próprio título já nos instiga. Vai em busca que tu vai encontrar. Agora, se eu ficar aqui parado nesse instante, com as possibilidades orgânicas que eu tenho, esperando que caia alguma coisa no meu colo, que caia uma necessidade que eu busco, naturalmente isso não deverá ocorrer, não ocorrerá. Mas se eu for em busca, aí sim, tem até um ditado popular que diz assim, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, ou seja, aquele que se dispõe a ir em busca, esse sim é auxiliado sempre, né? Anda e chegarás, que nós receberemos a força necessária para que nós possamos seguir esse trajeto e encontrar aquilo que nós necessitamos. Nós vamos ver no desenvolvimento dos ensinamentos dos benfeitores a trajetória do homem como um princípio inteligente. Então, passando por todos os reinos da natureza, porque nós somos o resultado de todos os automatismos nos vários reinos da natureza. Lá no reino mineral, por exemplo, uma característica básica que nós vamos encontrar, que nós herdamos por essa passagem, é a atração, exemplificada, por exemplo, no magnetismo. Outro dia usávamos esse exemplo também, quando nós vamos fazer um exame de sangue, por exemplo, os nossos minerais também são medidos. E a falta de alguns deles pode nos causar alguma enfermidade. Então, é uma herança do reino mineral. Quando nós falamos do reino vegetal, por exemplo, nós herdamos as sensações do reino vegetal. É interessante que nós observemos isso. E do reino animal, nós trazemos o nosso olfato, por exemplo, o nosso paladar, a nossa linguagem e, sobretudo, os instintos que a gente traz. Por exemplo, o instinto de sobrevivência, não é? É uma herança do reino animal. Mas e o reino hominal? Aí sim, nós já, enquanto criaturas humanas, qual que é a diferença que nós podemos observar? A diferença principal, nos reinos anteriores, nós não temos o nosso livre-arbítrio, nós não temos o nosso pensamento contínuo e nós não temos a razão. Tanto que quando um animal desencarna, logo ele reencarna, porque ele não tem débitos, ele tem somente instintos, então ele não teve escolhas. Agora o homem não, o homem ele tem a sua razão, ele tem a oportunidade de escolhas, e com isso, o resultado das suas escolhas, que podem ser bons ou ruins, conforme as suas escolhas foram feitas, não é? E com isso também nos é dado a responsabilidade
moral, a responsabilidade moral. Toda ação gera uma reação, e com isso nos traz uma responsabilidade sobre ela. Tudo que nós fizermos, nada do que nós fizermos vai passar em branco. Toda ação tem uma reação. Então, qualquer mínima situação reflete no universo, seja ela boa ou seja ela ruim. Deus cuida de nós a todo momento. E a prova disso é que a sua lei é uma lei de amor. Não é uma lei de vingança, não é uma lei de dor, não é uma lei de sofrimento. A dor e o sofrimento são ocasionados por nós, por infringirmos a sua lei. Mas Deus cuida de nós. Será que alguém tem dúvida disso, não é? Deus dá as condições para que nós possamos cumprir o nosso plano reencarnatório. Mas quando nós saímos do eixo, vamos dizer assim, não é? Aí nós sofremos as consequências. Nós podemos encontrar, por exemplo, na questão 614 do Livro dos Espíritos, que Kardec vai perguntar para a espiritualidade se poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem. Algumas religiões têm essa crença, né? Se poderia encarnar no corpo, num animal, o espírito de um homem. Por exemplo, eu desencarno, eu vou poder, por exemplo, encarnar em um cachorro, por exemplo, hipoteticamente falando, e os benfeitores dizem assim, isso seria retrogradar, desculpa, eu estou lendo a questão errada, é a 614. Ele pergunta assim, que se deve entender por lei natural? Que é o que nós estávamos falando. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, assim, toda vez que eu me afasto da lei de Deus, é aonde eu começo a minha infelicidade. Mas só respondendo a pergunta anterior que estava errada, o homem não pode encarnar em um animal. Né? Então, toda vez que eu saio do eixo, ou seja, que eu infrinjo a essa lei, é aonde que eu sofro. Então, não é que Deus fica ali me julgando a todo momento. Ele criou leis que regem o universo, e essas leis estão inscritas na minha consciência, então eu não posso chegar diante do meu próprio tribunal e dizer que eu não sabia. Porque quando a gente erra, a gente sabe. Ou será que só acontece comigo, né? Quando eu faço alguma coisa errada, eu sei que eu fiz alguma coisa errada. Porque a minha consciência me acusa. Ela me alerta. Já sabia que não era o correto fazer isso. Ainda assim, eu insisti naquilo. A minha consciência me alerta. Pode ser que seja sucinto, mas em algum momento eu vou lembrar daquela situação. Né? Fiz errado. E aí eu tenho que retificar a minha atitude, não é? Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas se lhe serão dadas por acréscimo. Buscar o reino de Deus. O que seria buscar o reino de Deus quando ele nos fala no seu evangelho? Buscar, será que é buscar algum lugar? É ir ao encontro de algum lugar que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer? Não é? Jesus, quando nos fala para buscar primeiramente o reino de Deus, ele diz assim, para nós cultivarmos a bondade, para nós cultivarmos a justiça, para que nós possamos buscar os verdadeiros valores espirituais. E o que vem a ser os verdadeiros valores espirituais? Nós chamamos de as virtudes. Se nós buscarmos no dicionário o que são as virtudes, nós vamos encontrar, por exemplo, a seguinte resposta. Virtudes, disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. Simples assim, praticar o bem e evitar o mal. Mas Kardec amplia esse conceito. Nós vamos encontrar no capítulo
17, lá no item 8, um conceito mais ampliado de Kardec, não é? Capítulo 17, o item 8, vai dizer assim, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E aí começa ele, né? Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, basta ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio e modesto. Simples assim, não é? A gente sabe que não é tão simples assim. Mas a mensagem que nos fica dessa passagem, dessa mensagem de Jesus, é que não basta nós compreender a sua mensagem. Não basta simplesmente nós virmos aqui em cima e trazermos a mensagem do Mestre Jesus. É preciso, claro, compreendê-las, mas mais que isso, e aí está o grande desafio, é nós conseguirmos praticar. Aqui dentro da sociedade espírita, é muito mais facilitado nós treinarmos, sermos pessoas boas. Mas na sociedade a figura já muda, não é? É no trânsito alguém que buzina, alguém que xinga, que ofende, na rua alguém que olha para a gente, fala alguma coisa que a gente não gosta, é dentro de casa que alguém faz o que tu pediu para não fazer, não que seja certo ou errado, é no trabalho, é um colega. Então, em todos os momentos nós somos instigados a sermos homens e mulheres de bem. Mas isso é uma construção que todos nós precisamos fazer, não é? E Emmanuel nos ajuda a entender como praticá-las. E aí ele é simples, como Emmanuel é, mas é profundo como Emmanuel é. Ele diz, pelo trabalho no esforço próprio. Ou seja, não é o outro que vai me tornar detentor de virtudes, detentor destes valores que Jesus nos diz que são os valores que a traça não corrói, que não enferruja, que a gente vai levar para além da vida física. É através do meu próprio esforço, através do meu próprio trabalho. E para que nós consigamos sublimar ou exaltar essas virtudes, é pelo sacrifício do nosso interesse próprio, ou seja, sacrificando o nosso orgulho, a nossa vaidade. Ah, mas eu não sou orgulhoso. Ah, eu não tenho vaidades. Não é a vaidade de andar bem arrumado, não é essa vaidade de andar limpo, perfumado, é essa vaidade de querer se sobrepor aos outros, do orgulho de querer mostrar-se mais do que muitas vezes não é, e normalmente não é? Mas nós termos a condição e a compreensão de que somos criaturas imortais enquanto espíritos, que nós estamos numa trajetória, e é uma trajetória importante. É o melhor momento da nossa trajetória é agora, a nossa melhor versão, as nossas melhores condições estão sendo agora, porque é agora que eu estou vivendo, né? Então é nesse momento que eu tenho que dar o meu melhor, é nesse momento que eu entro na pista para fazer aquelas acrobacias que a gente viu, é naquele instante ali, não é depois, é agora que eu tenho a possibilidade de saber se eu vou conseguir ou não ganhar a medalha, né? Seja ela qual for, mas é agora, porque é agora que eu estou construindo, como eu dizia no começo, o meu futuro. Então, não adianta eu ficar retido no meu passado, nos meus equívocos, nas situações em que hoje eu percebo que não foram as melhores, mas é agora que eu posso reescrever essa história. Não posso apagar a minha história, mas eu posso reescrevê-la. É da bondade de Deus que seja assim. É por isso que existem as reencarnações, para que a gente possa, a cada novo momento, nós nos reconstruirmos, numa palavra alegórica, né? Nos refazermos naquilo que nós hoje sabemos que lá atrás, embora naquele momento era o melhor que eu tinha a oferecer, hoje eu já vejo diferente.
algo que lá atrás, na minha infância, eu tinha como uma verdade absoluta, hoje eu olho e vejo que eu estava equivocado, mas naquele momento era o que eu tinha de melhor. Então não podemos também incorrer em culpas, achando que eu podia ter feito melhor, talvez não podia. Talvez eu não tinha os elementos necessários, a compreensão necessária, como eu tenho hoje. Agora, se eu repetir a mesma falha lá de trás hoje, com as possibilidades que eu tenho, aí sim é uma outra responsabilidade. É um outro momento da minha história, não é? Mas é pelo sacrifício do meu interesse pessoal que eu vou conseguir chegar próximo do que é realmente uma caridade pura. Aquele que a gente sabe da história do Evangelho, daquela viúva que deu uma moedinha e que pesou muito mais do que um fardo de moedas, porque ela deu mais do que ela podia, no sentido de ela também precisava, mas ela resolveu fazer a partilha, mesmo ela necessitando. Quando nós vamos ao encontro dos nossos irmãos neste momento mais necessitados, em muitas visitas que têm sido feitas, nós recebemos verdadeiras lições para todos nós. Pessoas que não têm quase nada, ainda assim elas repartem aquele quase nada com outras pessoas. Então, quando nós sentimos no nosso coração aqueles que às vezes passa, né? Pela nossa mente, pelo nosso coração, aquele sentimento depreciativo, um pouco depressivo, aquele sentimento que às vezes a gente quer se isolar, quer ir para um lugar sozinho. Então saia, vá ao encontro dessas pessoas mais necessitadas, visite um asilo, vá lá numa creche comunitária, dispense um pouco do seu trabalho, vá ao encontro dos nossos irmãozinhos órfãos, vá até um hospital. Tem muitas pessoas que não recebem visitas, que estão lá esperando a nossa visita. Faça um lanche, vá levar para alguém que está à beira do caminho. A gente recebe assim verdadeiras lições nesses encontros. Não lições no sentido de lições morais, assim, não, mas às vezes a gente acha que está num momento muito ruim, e realmente às vezes estamos em momentos ruins. Mas quando nós vamos ao encontro e podemos dar um pouquinho de nós, a gente recebe tanto mais em troca, que a gente diz assim, aquele problema que eu achei que era um problema, talvez até não seja um problema do tamanho que eu imaginei que fosse, né? Porque a gente também vai se depreciando, vai entrando em faixas vibratórias ruins, e os nossos irmãozinhos que também estão nessas faixas, começam a compartilhar com nós os seus sentimentos. Mas não, aqui na Casa Espírita, por exemplo, nós viemos com a intenção de nos elevarmos. Então nós conseguimos estar então numa faixa vibratória melhor. E também os nossos irmãos benfeitores procuram nos influenciar neste momento, com boas vibrações, com bons sentimentos, e por isso que nós nos sentimos melhores. E nesse momento, nós somos atendidos, cada um na sua particularidade. Verdadeiras cirurgias, muitas vezes, são feitas e a gente não percebe. Nós temos muitos relatos, e nós mesmos podemos trazer este relato, de situações assim, que a pessoa diz que está com dores de cabeça há muito tempo, e que quando sai de uma prece, de um passe, se sente muito melhor, ou até sem essas dores. Isso não é incomum da gente ouvir. Por quê? Não que houve um milagre, não houve milagres. Mas, quando nós nos dispomos a ir ao encontro, a buscar, a chance de nós encontrarmos aquilo que nós fomos em busca é muito grande. Mas, no entanto, é importante também nós refletirmos se aquilo que nós queremos é uma necessidade ou se é simplesmente um desejo. Porque se for uma necessidade, Deus sabe daquilo que nós necessitamos. Mas se for simplesmente um desejo, eu quero ter, por exemplo, uma caminhonete do ano, é um desejo, não é uma necessidade. É um desejo que eu posso, através do meu trabalho, conquistá-lo.
Mas não é uma necessidade. O veículo que eu tenho hoje me atende muito bem. É um desejo. Quem sabe eu consiga alcançar esse desejo. Mas quando eu peço uma necessidade, então eu vibro em favor dela, mas é preciso que eu vá ao encontro dela, que eu a busque com racionalidade, usando a bússola do amor, usando a bússola dos bons sentimentos, usando a bússola da minha razão naquilo que eu estou almejando. Será que isso que eu quero realmente vai me fazer bem? Porque às vezes o que eu quero talvez não me faça tão bem. É como que quando uma criança nos pede, por exemplo, para brincar com uma faca. Quantos de nós daríamos aqui agora uma faca para uma criança brincar? Eu tenho certeza que nenhum de nós daríamos. Mas para ela é um brinquedo. Naquele momento ela quer aquele brinquedo. E Deus, que é o nosso Pai, sabe quando nós estamos pedindo um brinquedo perigoso e quando nós estamos pedindo uma necessidade. Então, há situações que não são para mim. Por exemplo, se eu querer ser hoje, influenciado pelas Olimpíadas, um ginasta, é óbvio que eu não serei um ginasta. Porque eu preciso ter uma preparação para isso. Eu preciso ter um empenho para isso. Então, a racionalidade, usar a razão, refletir, meditar é extremamente importante. Mas precisamos continuar buscando. Se lá no nosso coração nós sentimos que temos que ir ao encontro de algo, nós temos que continuar. Às vezes na primeira vez não conseguimos, na segunda, na terceira, na quarta. Será que Thomas Edison tivesse desistido da lâmpada, nós a teríamos hoje? Quantas desistências ele teve, mas quanta persistência ele manteve também. Então, buscai e acharei. Tenhamos humildade para pedir, mas que tenhamos também vontade para ir em busca, não é? E persistência para continuar buscando aquilo que nós entendemos que seja para o nosso melhor. Por fim, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Confiemos em Deus e permanecemos na nossa busca pelo nosso melhor. Uma coisa é certa, um dia todos nós seremos anjos, como diz a música. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.